tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Thaís e vou estar com vocês a partir de agora. Hoje nós vamos bater um papo sobre pictogramas. A palavra parece ser algo bem difícil, mas veremos que são coisas bem comuns e que estão muito presentes no nosso dia a dia. Hoje nós também vamos pôr a mão na massa, então anota aí o que a gente vai precisar. Massinha de modelar, um palito de churrasco e um suporte de madeira ou um plástico lisinho. Mas antes, vou passar algumas informações para vocês, estudantes e professores. A aula de hoje é para as turmas do 6º ano dos anos finais e irá trabalhar com a seguinte habilidade: identificar aspectos e formas de registros, sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e a tradição oral dessas sociedades. Tem como objetivo analisar as transformações dos pictogramas através da história. Você sabe o que é um pictograma? Bora descobrir nessa aula? Já aproveita que a aula está começando e confirma sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Pictogramas. O que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra? Pictograma. Esse nome parece ser algo difícil, não é mesmo? Mas depois que descobrimos o que ela é, você vai entender que é algo bem comum que nós usamos muito dos pictogramas hoje em dia. Agora, vamos consultar o dicionário e ver qual o significado dessa palavra. O termo pictograma vem do latim pictus, que significa pintado, pintura, e do grego grama, que significa algo escrito. Pictograma, então, é um símbolo que representa um objeto, ideias, figuras ou um conceito por meio de desenhos. E a pictografia é a forma de escrita pela qual ideias e objetivos são transmitidos através dos desenhos. Os primeiros pictogramas são bem antigos, vieram antes mesmo dos primeiros alfabetos. Hoje nós iremos conhecer e comentar algum deles. Observem essa imagem. Você sabe me dizer qual é o significado desse sinal? Ele é um exemplo prático de pictograma atual que a gente já deve ter visto por aí. Está presente em placas dentro de restaurantes, lanchonetes, do shopping, no aparelho de celular, no computador. Já identificaram o que ele significa? E aí, conseguiram? Acertou quem disse que esse é o sinal de internet. Quando vemos esse sinal em algum lugar, já sabemos que ali tem acesso à internet, não é mesmo? Esse sinal, ou melhor, esse pictograma, representa o sinal de Wi-Fi. Wi-Fi é uma conexão wireless, que significa conexão sem fio. E quando a gente vê esse pictograma, a gente já corre para saber se ele tem internet grátis, não é mesmo? Um símbolo que se tornou muito comum durante o período da pandemia que vivemos é esse aí que está aparecendo na sua tela. Ele apareceu e aparece nas lives, na televisão, também está sendo muito utilizado. Esse é o símbolo do QR Code, ou Quick Response, que significa resposta rápida. Se você apontar a câmera do seu celular, vai abrir direto na nossa lista de presença, através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você pode também deixar um recadinho pra gente, pode dizer se está curtindo a aula, se tem vontade de aparecer aqui no dever de casa. Então não deixe de registrar sua presença nessa aula, viu? Viu só como os pictogramas estão muito presentes no nosso dia a dia? E não é de agora não, viu? Eles são muito utilizados por nós seres humanos desde muito tempo atrás. Vocês sabiam que as pessoas usam símbolos para representar as coisas há quase 30 mil anos? Isso mesmo, usar desenhos e símbolos como forma de transmitir informações e de se comunicar é uma prática que existe antes mesmo da invenção da escrita. Um dos registros mais antigos já encontrados são as pinturas rupestres. Você já ouviu falar em pintura rupestre? Sabia que aqui no Brasil existem muitos locais que possuem essas pinturas? Então bora conhecer. Arte rupestre ou pintura rupestre são desenhos feitos em rochas, em cavernas, durante o período conhecido como pré-história. Observem essa imagem. Esse é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, no Nordeste aqui do Brasil. O parque tem o maior acervo de pinturas rupestres do mundo e é um dos mais antigos das Américas, com pinturas de mais de 50 mil anos. Aqui nesse quadro laranja, nós vemos a pintura rupestre encontrada no Parque da Serra da Capivara. Elas são figuras de duas capivaras, um filhote e uma mãe, que indicam a presença humana há pelo menos 50 mil anos, tendo continuidade até a chegada dos colonizadores europeus.
Alguns historiadores consideram as pinturas rupestres um dos mais antigos registros da atividade humana. E é importante lembrar que, mesmo não sendo considerado um tipo de escrita, as pinturas rupestres retratavam, através dos desenhos nos tetos, em paredes de cavernas e rochas, como era a vida do homem naquela época. E boa parte das pinturas representavam animais. Alguns eram figuras humanas, outras representavam atividades do dia a dia, como a caça, por exemplo. E agora que vocês já entenderam o que é pintura rupestre, vamos pensar: o que os pictogramas e as pinturas rupestres têm em comum? Primeiro ponto em comum: os dois são desenhos. Segundo, esse desenho representa algo sem a necessidade de usar escrita para isso, que é a figura do homem. As duas imagens simbolizam um homem. A primeira é uma pintura rupestre e a outra é um pictograma, muito utilizado em portas de banheiros para identificar o gênero do homem. E falando em escrito, sem usar escrita, essa tradicional que a gente conhece, foram encontrados vários objetos feitos lá na antiguidade. Quando eu falo de antiguidade, eu estou dizendo que há muito tempo atrás. E não foi só um não, viu? Foram vários desenhos e objetos em diferentes lugares do mundo, como os objetos encontrados na região da Mesopotâmia, atual ali na área do Iraque, no Oriente Médio, que tinham desenhos que ficaram conhecidos pela escrita cuneiforme, utilizada pelos sumérios. Esses achados têm em torno de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, foi há mais de 5.000 anos atrás. Eram basicamente pedaços de pedras com escritos que podem ter sido feitos com pedaços de madeira ou um instrumento para gravar o símbolo no barro. Foram feitos no formato de cunha, por isso o nome cuneiforme. Temos também os hieróglifos, que eram desenhos egípcios, inicialmente encontrados em paredes, em pedaços de argilas, lá no Egito, no continente africano, mas que depois continuaram e se desenvolveram, sendo utilizado muito nos papiros. Agora nós vamos fazer uma experiência e praticar a escrita cuneiforme, baseada no alfabeto pictográfico, e escrever como os sumérios. Anota aí o que você vai precisar. Vamos pegar uma massinha de modelar, na cor que você quiser. Eu vou usar marrom por aqui. Um palito de churrasco e um suporte de madeira ou plástico bem lisinho para a gente usar como suporte para a massinha. Primeiro a gente vai amassar a massinha, amassar bem e deixar ela bem lisinha. Vamos tentar imitar o formato de um tijolo, de um tablete de argila. Vai ficar assim. Agora, nós vamos escrever a palavra TV seguindo o alfabeto conforme a escrita cuneiforme. E você, acha que a forma de escrever ou de se comunicar mudou muito? Nós mesmos, quando queremos falar com alguém hoje, muitas vezes nem ligamos mais para o número da pessoa. Já abrimos diretamente um aplicativo de mensagem ou uma rede social mesmo e enviamos a mensagem para essa pessoa. A forma de se comunicar mudou muito ao longo dos anos, mas ainda assim os pictogramas permanecem em nossas vidas. Hoje, a gente usa muito das famosas figurinhas no WhatsApp, os emojis para expressar o que queremos dizer. Quando a gente está empolgado ou desanimado, por exemplo, ao invés de falar com um colega ou um familiar assim, nossa, estou muito empolgado, uai, que desânimo, a gente faz o quê? Vai lá e envia uma figurinha que ali na hora representa o que a gente está sentindo, não é mesmo? Nós gostamos tanto de figurinhas e emojis que, segundo a Unicode, hoje existem mais de 3.600 opções de emojis. Agora, nós vamos ver se vocês estão fera mesmo em usar pictograma ou os famosos emojis. Vamos ver se você sabe me dizer o que significa essas figurinhas e emojis.
Primeiro, o que significa quando usamos esse emoji? Agora, eu quero ver se vocês acertam essa daqui. Vocês já usaram ela para dizer algo? Bora conferir o resultado. Acertou quem disse que a figurinha vermelha simboliza o sentimento de raiva. E a segunda representa a ampulheta, que é o símbolo da história. A ampulheta representa o tempo e a evolução, por isso eles utilizam esse símbolo para simbolizar a história. Tá curtindo a aula? Então não deixe de registrar sua presença através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular, porque ele vai abrir direto na nossa lista de presença. Manda um emoji pra gente dizendo o que você está achando da nossa aula. Eu vou ficar esperando, hein? Outros pictogramas que estão muito presentes no nosso dia a dia são as placas de trânsito. Aí próximo à sua casa ou próximo à escola, você já deve ter visto uma dessas placas. Essa primeira placa é um exemplo de pictograma que indica uma área escolar. Então, quando o motorista passar por essa placa na rua, ele precisa ter atenção, pois indica que naquela região podem ter muitas pessoas e que ele vai precisar reduzir a velocidade do carro. Essa outra placa, com um boi desenhado, indica que podem ter animais na pista. Recentemente, tivemos as Olimpíadas de Inverno. Esse evento esportivo é um ótimo exemplo para a gente ver na prática como os pictogramas estão presentes no nosso dia a dia. As Olimpíadas utilizam muito dos pictogramas para representar os jogos, os esportes olímpicos. O próprio símbolo do evento, que são esses aros coloridos, representa a união dos 5 continentes. Os pictogramas esportivos dos Jogos Olímpicos foram introduzidos pela primeira vez no Japão, nos Jogos de Tóquio de 1964. Eles surgiram da necessidade de se comunicar visualmente com grupos internacionais de atletas e espectadores. Desde então, foram criados esses símbolos para cada edição dos Jogos Olímpicos. Ainda falando sobre pictogramas das Olimpíadas, aqui nesse quadro, por exemplo, temos diversos pictogramas utilizados aí nesses jogos. Esse primeiro, aqui na segunda linha, por exemplo, simboliza o boxe. Esse outro aqui simboliza a natação. Aqui do outro lado temos o símbolo do vôlei de praia. E logo ali embaixo temos o símbolo da luta olímpica. Muito maneiro, né, galera? Vocês com certeza vão reconhecer outros esportes simbolizados aí nessa imagem. Agora a gente vai pôr em prática o que aprendeu na aula de hoje. O que vocês acham dessa afirmação? Hoje, o homem usa somente a escrita para contar a sua história. Verdadeiro ou falso? Vamos conferir? Acertou quem respondeu falso. Desde muito tempo atrás, o homem usa de diferentes formas para contar a sua história, como as pinturas rupestres que a gente comentou aqui na aula, utiliza também da fala, da oralidade, dos cantos, das lendas. E hoje temos muitos mais recursos, como a fotografia, o vídeo, as redes sociais, não é mesmo? E essa outra frase, é verdadeira ou falsa? Pictograma é um símbolo que representa um objeto ou um conceito por meio de desenhos figurativos. Quem disse verdadeiro, acertou. O termo pictograma vem do latim pictus, que significa pintado, e do grego grama, que significa algo escrito. Então, é verdadeiro quando dizemos que pictograma é um símbolo que representa um objeto, ideias, figuras ou um conceito por meio de desenhos. Hoje, conhecemos os primeiros pictogramas lá do passado, por meio das pinturas rupestres, e a gente pôde perceber que a forma de se comunicar e de registrar algo mudou muito com o tempo. Mas vimos também que algumas coisas permaneceram, como o hábito de usar os desenhos para se expressar, para representar sentimentos, atividades do homem, sem usar a escrita, por meio dos pictogramas.
Agora, quando vocês verem uma placa por aí, ou quando forem enviar figurinhas e emojis para alguém, com certeza vocês vão lembrar dessa aula, não é mesmo? Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e que não tenham esquecido de registrar sua presença ou mandar um emoji ou emoji pra gente, viu? Mas como eu faço isso, professora? É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na sua tela e vai abrir direto na lista de presença. Aí é só preencher e no final tem um espacinho para recadinhos, sugestões, clicar em enviar e pronto. Até a próxima, pessoal! E lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!